Aí, muito bem. Meninas, eu vou pedir uma ajuda para vocês, muito séria. Se vocês entrarem na chamada e vocês verem que eu não estou colocando para gravar, me avisem, por favor, porque isso aqui tem que ser gravado. E às vezes eu esqueço. Como a gente tem aula que é gravada, tem aula que não é gravada, às vezes fica meio tipo, mas todas as aulas têm que ser gravadas, tá bom? Então, se vocês verem que eu não coloquei para gravar, por favor, me lembrem. Bom, vamos lá. Hoje, como eu disse, nós vamos começar a falar sobre esse orçamento particular, né? Então, eu já começo falando sobre a necessidade de conseguir controlar as suas contas de alguma forma. É óbvio que tem pessoas que se dão muito bem com caderno, com bloco de notas, com aplicativo. Acho o máximo quem consegue trabalhar com aplicativo no celular. Eu não sou esta pessoa. E eu acredito que 80% das pessoas também não são assim. Não cria-se um hábito. E na questão de ferramenta, não é a ferramenta que você utiliza, é a criação do hábito. Você conseguir ter este hábito, esta disciplina, principalmente, de conseguir ali, olha, todos os dias, quando você tem uma entrada ou saída financeira, ir lá e marcar, por menor que ela seja. Então, assim, correria do dia a dia, quem é mãe, filho, escola, marido, trabalho, cliente, né? Tem muitas empreendedoras aqui no nosso grupo também. Então, assim, é muito corrido e às vezes a gente deixa passar batido. Mas é como eu falei ontem, na reunião de revisão, e eu vou pegar um pouquinho do gancho do que a gente falou ontem sobre a curva etária. Né? Quem não estava na reunião de ontem, eu falei sobre curva etária, né? Como a sociedade está se encaminhando aqui no Brasil para os próximos anos, que nós teremos mais mulheres do que homens, e nós teremos também mais idosos do que pessoas jovens. Automaticamente, você precisa pegar isso como um gatilho para você começar a cuidar da sua finança hoje, né? Das suas finanças hoje. Porque no futuro não vai ter quem faça isso por você. E isso não é uma praga que eu estou rogando, não, são os números não mentem para a gente jamais. Então, a gente está vendo aí um movimento de ter que cada dia mais se desdobrar para ter resultados. E o financeiro, ele é um alicerce muito importante na nossa vida. A gente falou lá sobre PEC, né, pensamento, emoção e comportamento, a gente vai ver isso dentro da planilha. A organização financeira dentro de uma planilha, ela é reflexo da organização que você tem na sua vida. Então, se você não tem organização com o seu dinheiro, provavelmente você não vai ter organização na sua vida como um todo. Vocês vão começar a entender isso a partir de agora. Vocês vão reconhecer outras questões na vida das outras pessoas. Quando você vai na casa de uma pessoa que ela é entulhada de coisa, você começa a perceber que essa pessoa ela tem vários problemas. Ela está sempre reclamando de alguma coisa, ela está sempre reclamando de alguém. É aquela pessoa que está sempre falando que está sem dinheiro, é aquela pessoa que sempre está falando que o trabalho está difícil. Chega a desgastar o nosso psicológico de estar perto de uma pessoa assim. Então, se ela está assim, conversando com você, imagina como é que está o financeiro desta pessoa, né? Eu falo que a planilha, ela é uma forma de nos mostrar a realidade. E tem pessoas que elas tentam ali fugir dessa realidade. Ah, tem dinheiro, tá tudo bem. Não é porque tem saldo na sua conta que tá tudo certo. Você sabe se poderia ter mais do que você já tem? A gente falou ontem sobre transbordar, né? Ser próspero ao ponto de transbordar na vida das outras pessoas. Tem gente que doa dinheiro, ajuda na igreja, faz obra social, é muito legal. Mas será que você pode fazer tudo que está fazendo pelos outros? Mas como é que está você? E a planilha, ela escancara isso, não tem para onde fugir. E aí eu quero fazer um apontamento para quem é empreendedora, principalmente, tá? Todas vocês vão passar pelo módulo de empreendedorismo. No módulo de empreendedorismo, nós vamos aprender a criar uma empresa, calcular preços, custos, despesas, preço de serviço, preço de produto. Então, vocês vão ter uma planilha de movimento de caixa. Planilha de movimento de caixa é uma planilha para a empresa. Então, quem já é empreendedora, já tem um negócio próprio, eu adianto que nós vamos ter uma planilha também para cuidar da empresa. Então, algumas pessoas aqui me chamaram no privado para falar se deveria anotar as coisas particulares e de empresa na mesma planilha. Neste primeiro momento, sim. Porém, quando nós chegarmos na aula do módulo de empreendedorismo, a gente vai começar a migrar o que é da empresa para o movimento de caixa e o que é pessoal para o orçamento pessoal.
Afinal de contas, nós queremos organizar a casa, né? Esse módulo chama organizar a casa. Então, nós queremos separar o que é da empresa, o que é pessoal é pessoal. Isso vai servir também para contas, contas bancárias neste caso, tá? Conta, cartão de crédito. Então, você vai ter um cartão PJ, tá? E não necessariamente porque você tem um CNPJ, você pode abrir no seu CPF, mas a gente vai chamar ele de cartão PJ, vai ser o cartão da pessoa jurídica, vai ser a conta da pessoa jurídica, vai ser o movimento de caixa da pessoa jurídica. E a gente vai ter o orçamento pessoal, o cartão pessoal na pessoa física, certo? Então vai haver este momento onde nós vamos separar essas duas caixinhas. Quem vai fazer acompanhamento no privado, né, no particular e é empreendedora, a gente vai começar a organizar isso bem antes, tá? Então a gente não vai esperar chegar até lá no módulo de empreendedorismo para a gente começar a fazer isso. Eu vou começar a organizar com vocês antes. Vai ser muita planilha? Vai, né? Porque você tem que alimentar a informação de uma coisa, alimentar de outra. Então, aqui no Rica vocês vão ter basicamente 3 planilhas. Vocês vão ter uma planilha de orçamento pessoal, para cuidar do dia a dia, que é a que a gente vai trabalhar hoje. Vocês vão ter uma planilha de investimentos, porque os investimentos precisam ficar separados, tá? Porque nós vamos investir no Brasil, em renda fixa, em renda variável, ou seja, investimentos mais seguros, investimentos de bolsa de valores. Nós vamos investir em bolsa americana, então vocês vão aprender a investir na renda fixa americana, na renda variável americana. Vocês vão aprender a investir em criptoativo, então vocês vão ter uma aba só de criptoativo. Vocês vão ter uma aba dentro dessa planilha de recebimento de renda, porque sim, vocês vão sair desse curso recebendo renda de investimento, tá bom? Então todo mundo aqui vai ter que receber renda, certo? Então a gente precisa ter essa planilha de investimento separada. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Porque existe uma coisa chamada imposto de renda anual. E você, mesmo não estando na faixa para a declaração do imposto, quando você investe R$ 1 em bolsa de valores, você é obrigada a declarar. Não significa que você vai pagar alguma coisa. Declarar é diferente de recolher, tá? Mas nós vamos ter que declarar. E se você não tiver essas informações em mãos, a contabilidade, né, a sua contadora, o seu contador, e se você não tem, a gente vai falar disso mais para frente também. Se você tiver uma contadora ou um contador, mas não tiver as informações, provavelmente esse profissional vai te cobrar mais caro para fazer a sua declaração do imposto de renda, uma vez que você não tem as suas informações de investimentos e ele vai ter que olhar pelo seu CPF. Isso é um pouco burocrático. Então, para que você evite custos, afinal de contas, este curso é para vocês economizarem dinheiro para poder investir e empreender. Se você tem essas informações, você vai ter menos dor de cabeça no futuro, certo? E é muito mais simples do que vocês imaginam. É muito mais a questão da disciplina do que a questão de inteligência para trabalhar com Excel, com planilha e afins, tá? Por isso que a gente vai trabalhar uma planilha aqui bem fácil. Tem gente que fala assim, nossa, mas a planilha é tão simples. É para ser simples. Porque a ideia não é você ficar presa numa planilha. Ninguém enriquece mexendo com planilha. Planilha não salva o orçamento. Eu vivo falando isso. Planilha é ferramenta. E ferramenta serve para auxiliar, tá? Então você vai ter ela para ter um controle do que está entrando no seu mês, do que está saindo. A programação das suas entradas e das suas saídas, porque trabalhar as datas é muito importante. Quanta gente a gente conhece que paga juros de alguma conta, alguma coisa, porque não sabe ali as datas de pagamento. E quando vê, já venceu a conta, e aí está pagando juros. Quando vocês começarem a receber renda de investimentos, acho que a Sheila já recebe, a Érica já acho que já recebeu também alguma coisa. São centavos que você começa recebendo. Então imagina você receber centavos de uma aplicação financeira e dever reais em juros por atraso de um boleto. Isso vai começar a colapsar seu subconsciente. Você vai começar a falar assim, poxa vida, estou começando a investir, estou recebendo renda, mas é uma renda ainda que está começando a pingar, são literalmente pinguinhos acontecendo ali. E eu tenho um boleto que eu vou pagar R$ 5 a mais. R$ 5 a mais, às vezes, é tipo 50 rendimentos de uma determinada aplicação. Às vezes é o dinheiro que você poderia estar comprando uma ação de uma empresa que vai te pagar renda no futuro. Então, não negligenciem o pouco, certo? Então, o foco desta primeira parte da nossa aula é trabalhar a parte de orçamento, sistema semáforo, e a gente vai falar também sobre dívidas, parcelas e acordos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a planilha.
E a gente vai construir isso juntos. Acredito que todo mundo já recebeu a planilha, está lá na pasta de vocês. Quem já faz consultoria já conhece a planilha. Quem ainda não conhece, pode olhar lá dentro da sua pasta, dentro do seu acesso particular, porque você vai ver que já tem uma planilha lá. Quem já começou a alimentar, eu estou olhando, tá? A gente vai olhar juntos aí nas aulas individuais, né? Nas reuniões individuais de vocês. Então a gente vai entender como alimentar a informação e realmente a gente vai ter que ser bem metódico, tá? A gente vai ter que pegar a informação na base dela. Vocês vão reparar que essa planilha, logo quando vocês abrem ela, ela vai ter uma página de exemplo que eu deixei aqui, para a gente enxergar algumas informações, tá? Então, quem já foi se adiantando, abrindo a planilha, já tentando mexer, beleza, já tinha essa folha aqui, essa página de exemplo, só que eu vou construir aqui com vocês hoje, tá? Então, a gente vai começar a construir esta planilha juntos, no sentido de alimentação. Então, o que, que eu recomendo para você? Nessas primeiras semanas de aula, se você tiver entradas e saídas financeiras, anota todo dia, tá? Cria esse hábito, essa responsabilidade, certo? Isso que não se alimenta sozinho não tem para onde correr. Se você não controlar o seu dinheiro, ele vai te controlar. Em outras palavras, é isso. Bom dia, Mary, seja bem-vinda. Então, a gente vai ter que entender que isso aqui vai fazer parte do nosso dia a dia. Ah, mas por que que eu vou ficar anotando coisas se todo dia entra e sai a mesma coisa? Todo mês entra e sai a mesma coisa. Porque coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Então, assim, você pode ter um mês ali que você tem um gasto X, no outro mês é o mesmo gasto, depois o mesmo. Vai chegar um determinado momento que você vai ter um gasto extra. Você vai ter uma entrada financeira extra. Você vai fazer investimentos. Então, não tem como o seu mês ser todo igual. Sempre vai ter uma coisa diferente. Por exemplo, você pode até não ter entradas, vai ser pouco difícil não acontecer, mas você pode até ter saídas parecidas. Só que elas nunca vão ser iguais. Sabe por quê? Porque você vai aprender a investir. E investimento vai entrar nessa planilha. Então você vai ter que alimentar os investimentos que você está comprando, você vai ter que anotar os rendimentos que você está recebendo. Aqui já não é a mesma coisa todo mês. Todo mês vai mudar. Todo mês vai entrar mais dinheiro na sua conta. Todo mês você vai ter que investir mais. Certo? Então você vai ter que fazer essas anotações. Se você trabalha com empreendedorismo, provavelmente sua renda vai mudar de mês a mês, certo? Suas saídas também vão aumentar, porque as nossas contas, principalmente as despesas fixas, elas são fixas e variáveis. A gente vai começar a entender esses termos também. O que é fixo, o que é variável, certo? Então isso vai fazer parte do dia a dia de vocês e é importante entender isso desde agora, porque quando a gente chegar lá na parte de empreendedorismo, vocês vão ter que aplicar isso dentro do movimento de caixa particular. Ah, Bruno, você é obrigada a empreender? Você não é obrigada a nada. Mas depois da curva etária que eu mostrei ontem, você não achar que você precisa encontrar uma alternativa para fazer uma grana a mais, temos alguma coisa aí a parar e pensar, tá? Como eu disse, ninguém é obrigado a nada. Mas é interessante que você coloque tudo que a gente está fazendo em prática, até mesmo para você ter o resultado, certo? Então, aqui a gente já começa falando sobre este exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? E aqui nos exemplos, a gente tem uma planilha meio que preenchidinha já, só que eu quero construir isso daqui com vocês, certo? Então, eu vou lá no mês de agosto, se vocês separarem a planilha, ela tem todos os meses do ano. Então, eu vou lá em agosto. E vocês vão reparar que essa planilha, ela é separada em uma, duas, três, quatro, cinco colunas, né? Então, nestas cinco colunas, nós vamos ter a divisão do seu orçamento. Mais para baixo, vocês vão reparar que tem um quadrado em branco, que é um gráfico que vai ser formado quando vocês começarem a alimentar as informações. E nós vamos ter aqui também um balanço final, certo? Então a gente vai ter essas informações que vão ser alimentadas quando vocês começarem a colocar as informações financeiras de vocês. E aí, conforme eu for colocando aqui, vocês vão ver como é que é esse preenchimento no passo a passo, certo? Antes de eu começar a preencher aqui, deixa eu dar um aviso para vocês. O aulão de revisão de ontem já está disponível no YouTube, tá bom? Então é só entrar no link do grupo e lá no YouTube fechado e você vai conseguir assistir o aulão de ontem. Dentro do aulão de ontem, eu compartilhei link de notícia, né? Porque dentro dos aulões nós vamos ter o giro de notícias. Tem lá a notícia sobre o IPCA, né? Sobre a inflação, o aumento agora de julho, e sobre a recessão nos Estados Unidos.
Quando você olhar a descrição do vídeo, né, a parte escrita lá do seu vídeo, você vai ver que tem um link para você baixar um material da aula de ontem. E dentro desse material tem os links. Aí é só você escanear o que é para ser escaneado e abrir os sites que estão com links lá dentro para você estudar as notícias que a gente passou na aula de ontem, tá bom? Então, antes da gente continuar aqui, eu precisava lembrar vocês disso também. Então, já está lá disponível para vocês, certo? Então, trazendo aqui para nossa planilha, ela é muito mais simples do que essas planilhas que a gente tem aí, que você vê vários botões, várias coisas diferentes. Então, assim, é muito bonito esteticamente falando, porém não é usual. Né? Então você fica pensando o seguinte: tem botão, tem isso, tem aquilo. Na hora que você vai colocar as informações, você fica perdida. E como eu gosto sempre de ressaltar, não é para você ficar perdendo tempo com planilha. Então, assim, quanto mais organizada você estiver, quanto mais esse hábito estiver sendo criado, mais rápido você vai alimentar isso, menos tempo você fica com a planilha. Planilha escancara a situação atual e vai mexer com o seu emocional. Tá? Então as pessoas falam assim, é número. Não, não é número. Isso daqui é a vida de uma pessoa. É a vida financeira dela. E quando você coloca algumas informações aqui, pode ser que você comece a ter alguns confrontos aí com o seu psicológico. Então o que a gente precisa entender? Que a gente vai ter que pagar um preço, mesmo sem ter a recompensa ainda. Essa é a parte mais difícil, no meu ponto de vista, na educação financeira. Você vai ter que fazer coisas hoje sem conseguir ver o resultado de forma imediata. Educação financeira é uma construção para que você tenha consciência financeira. Então, educação financeira vem de ferramentas e parte teórica, o que você está aprendendo, o que você está estudando. Consciência financeira é quando você consegue utilizar o que você aprendeu para tomadas de decisão na sua vida do dia a dia. Então não adianta a pessoa fazer 50 cursos de educação financeira, de investimentos, de empreendedorismo, se ela não coloca nada em prática. Ela só está gerando obesidade intelectual. Nossa, mas estudar é cada vez melhor. Sim, desde que você coloque em prática. Não adianta você fazer 50 cursos no ano, não colocar nada em prática. Isso daqui vai virar gasto aqui dentro dessa planilha. Não adianta você fazer, sei lá, comprar 30 livros e falar, eu vou ler um livro por mês, vou ler um livro por semana, mas o que você está aplicando do que você está vendo? Planilha é a mesma coisa. Não adianta ter uma planilha muito difícil, muito cheia de coisa. Comprar, porque eu vou usar na minha empresa, um sistema. A pecinha que alimenta a informação é a mesma para qualquer tipo de ferramenta, ou seja, você. Certo? Então não importa qual é a planilha que você vai utilizar. Essa daqui que eu vou trazer para vocês é uma sugestão. É obrigado a usar ela? Não, mas é uma sugestão e ela já está pronta. Certo? Então vamos lá. Como eu disse, ela é separada aqui em 5 colunas. A primeira coluna é a coluna de entradas. Quando você vai passando o mouse em cima, aqui da onde tem os comentários, ela vai trazendo para a gente aqui as informações, o que você vai alimentar em cada parte, né? Então a gente começa com essa coluna azul clara, né, digamos assim, com as entradas financeiras. Aqui você vai colocar salário, benefício, renda extra, bônus, rendimento de aplicação. Você vai colocar uma venda que você fez de alguma coisa que estava parada na sua casa. A gente vai aprender a vender coisas que a gente não usa, não tem necessidade. Bota essa energia para circular. Tá? Para de deixar energia parada na sua casa, que energia parada é dinheiro parado e isso vira um caos. Então a gente vai aprender a colocar aqui tudo que é entrada, certo? No o quê? O que é literalmente uma pergunta. O que está entrando na sua conta? É uma venda de um e-book como afiliado. É uma comissão de uma plataforma. É um cabelo que eu fiz de uma cliente hoje. É uma unha. É um rendimento que entrou na minha conta. É um rendimento da conta bancária. Às vezes a pessoa não marca nem o rendimento ali que rendeu na conta dela. Você vai colocar tudo. Benefício, salário, tudo. E aqui tem um ponto importante para quem recebe salário, tá? Para quem tem benefício. É para colocar o saldo líquido. Qual é a diferença de bruto para líquido? Bruto é o salário que você foi contratada. Eu ganho R$ 2.800. Esse é o seu salário bruto. Mas o que cai na sua conta não é o salário bruto, é o salário líquido. Ou seja, depois que houveram os descontos para o INSS,
Pois é. Aquele desconto que você vai ter, você nem sabe se você vai utilizar no futuro, né, senhora? Então, você vai colocar aqui, se você ganha 2.800 e cai 2.600 na sua conta, você tem que colocar 2.600, porque é em cima dele que nós vamos calcular ali as nossas entradas. Então, você vai colocar aqui tudo que entra na sua conta. Ah, fiz uma renda extra. Ah, recebi um dinheiro a mais. Recebi um valor de uma pessoa X que está me devendo há muitos anos e do Neida, a pessoa decidiu pagar. Você vai colocar tudo aqui, tá? E entendam isso. Para quem acredita em energia, prosperidade, outras coisas, eu acredito muito nisso e eu sei que isso é verdade porque é um movimento natural das pessoas. Quando você começa a organizar a sua vida financeira, num primeiro momento, vão acontecer coisas que você vai falar assim, gente, como pode eu estar tentando organizar minha vida financeira e está acontecendo tanta coisa negativa? Conta que você não sabia que existia, começar a aparecer. O carro que estava tudo bem, ele dá uma pane. A casa que estava tudo bem, quebra alguma coisa. Você tem que fazer uma pequena reforma. Bicho fica doente, filho fica doente, tudo ao mesmo tempo. O problema às vezes não vem sozinho, ele vem de galera. Quem é minha aluna há mais tempo já ouviu falar essa frase várias vezes. Isso não é uma praga, isso daqui não é para falar sobre negatividade, é o que acontece. Você nunca tem só um problema, tá? E eu vou explicar uma parte disso do ponto de vista da psicologia positiva. O ser humano ele é energia positiva e negativa, né? A gente fala do feminino e do masculino. Isso é uma história um pouco mais longa para trazer aqui nessa aula, mas só para vocês entenderem. Quando você está num looping de energia negativa, só coisas negativas vão acontecer. Esta é a realidade. Então, se você vai ter um problema, pode esperar que você vai ter outro. Automaticamente, isso vai impactar no seu financeiro. E não é que você está tendo um novo problema, é porque agora você está prestando atenção em coisas que antes passavam batido. Então, para aquela pessoa que nunca controlava o financeiro dela, para ela não existia uma conta mais, um juros por atraso, não tinha isso. Agora que ela está começando a controlar as despesas dela, as contas dela, ela já está começando a olhar para coisas que ela não olhava antes. Então, o que, que vai acontecer? Um efeito cascata. Então, você vai começar a ter coisas na sua vida que você não reparava antes, tá? Mas elas sempre estiveram lá. Este é o grande ponto de atenção de vocês também. Peraí, que tem mais alguém querendo entrar aqui? Cadê? Deixa eu botar o povo para dentro. Peraí. Deixa eu ver, Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Aí a Jéssica, deixa eu colocar a Jéssica aqui para dentro. Permitir. Muito bem. Então, na verdade, o problema ele sempre existiu, né? É que agora você está prestando mais atenção nele. Então, assim, quando você começa a organizar a sua vida financeira, no primeiro momento, essa organização vai ter um custo, vai ser mais demorado, até você conseguir arrumar a casa. Mas depois que você começa a fazer isso, você começa a ver que tá aparecendo dinheiro daquela galera que te devia, que você nem imaginava que a pessoa ia te pagar. Começam a ganhar coisas de pessoas que você nunca prestou atenção antes, as pessoas começam a ser mais solícitas com você, você começa a perceber que seu dinheiro começa a render mais, você começa a perceber que suas coisas duram mais, que você é mais feliz com essa organização, porque é um ponto de ruptura. Você nunca organizava nada. A partir do momento que você começa a organizar, as coisas vão começar a se ajeitar. No começo é muito difícil, porque você vai pagar um preço por isso, né? Então essa disciplina, ela custa, né? Nada é de graça. Então, ela custa um tempo para você conseguir fazer. Quando essa energia já está em rotação ali no seu dia a dia, peraí, se problema vem de galera, oportunidade também vem de galera. Então, todo mundo aqui, acredito, já passou pela semana do saco cheio, né? Eu dou outro nome, mas aqui a gente não pode falar palavrão. Todo mundo aqui já passou pela semana do saco cheio. Como também passou pela semana da produtividade. Que você fala assim, uau, o que, que aconteceu? Que eu estou extremamente produtiva. É a sua energia. O dinheiro é uma energia neutra. Então, se você só reclama, 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 menos dinheiro você vai ter. Agora, se você agradece e busca, mais você vai ter. Se mais você organiza, mais você vai ter. Se mais você controla, mais você vai ter. Você está aberta para isso, você vai organizando. Então, essa história de, ai, porque está muito difícil. Não é que está muito difícil, é as condições de cada pessoa para fazer as coisas acontecerem. Então, essa planilha, ela não trabalha sozinha.
curso não traz resultado sozinho. Você precisa colocar em prática, certo? Então, basicamente, organização traz resultado. Rotina. Rotina e disciplina traz resultado, certo? Vou colocar algumas informações aqui para a gente começar a brincar com essas anotações. Então, vou colocar aqui, no meu caso, Prolabore, né? Porque eu não tenho salário. Bruno, qual que é a diferença de Prolabore para salário? Salário vem da antiguidade, do termo sal. As pessoas eram pagas na antiguidade com sal pelo seu trabalho. Então, mensalmente, ou a cada 15 dias, ou semanalmente, elas recebiam uma quantidade em sal, porque o sal era escasso e muito valioso, para conseguir pagar as suas coisas ou trocar por outras coisas quando a moeda não existia. Então, o termo salário vem de sal, tá? Já nós, empreendedores, temos pro labore. E pro labore vem do latim pelo trabalho. Ou seja, se você trabalha, você tem um resultado. Se você não trabalha, você não tem um resultado. Então, seletista tem salário, porque ele é mensal, né? Alguns têm adiantamento e pagamento. Vem do termo de sal, da antiguidade, e pro labore é pelo trabalho, tá bom? Então, empreendedor recebe pro labore, certo? Eu tenho pro labore. Quando que eu recebo meu pro labore? Eu recebo meu pro labore em duas partes. Eu recebo meu pro labore, por exemplo, uma parte no dia 10, e eu recebo aqui, ó, uma outra parte no dia 21. No dia 10, eu recebo 60% do meu salário. Vou colocar um valor fictício aqui, vai. Vou colocar 3 mil reais. Opa, foi no dia 21. Deixa eu colocar aqui no dia 10. 3 mil reais. E no dia 21, eu recebo ali a diferença do meu Prolabore, que é mais 3 mil reais. Então, este é o meu Prolabore mensal. Eu tenho rendimentos de aplicações, que geralmente eu deixo para anotar aqui na planilha. Eu que já faço isso há bastante tempo, eu alimento só no final do mês. Vou lá na minha conta bancária, vejo tudo que caiu de rendimento, somo e coloco aqui. Então, geralmente, eu coloco todo dia 30 o rendimento que caiu ali na minha conta. Então, eu vou colocar 500 reais de rendimento. Então, eu recebo ali os 500 reais. Para você que está começando a anotar as informações na planilha agora, quanto mais você ver lançamentos nas entradas, mais feliz você vai ficar. Isso vai mexer com o seu psicológico. E a gente quer mexer com esse psicológico. Você vai entender isso mais para frente. Então, você pode ir colocando separadamente. Então, olha, no dia 5 eu recebi 20 reais de rendimento. No dia 22 eu recebi 13 reais de rendimento. No dia 15 eu recebi 18 reais de rendimento. Pode colocar separado para você ver volume, tá? Eu vou explicar por que, que a gente vai colocar coisas aqui em volume também. Tudo a gente está trabalhando o nosso psicológico, certo? Então, eu tenho rendimento de aplicações em 500 reais. Eu tenho aqui, por exemplo, eu sou casado, então, por exemplo, eu tenho os rendimentos ali que o Lau me paga todos os meses. Eu vou colocar, ó, parte Lau, despesas, casa. E aí, ele geralmente me dá esse valor dia 5, por exemplo. Ah, qual que é o valor? Eu vou colocar R$ 1.250, que é a parte dele das despesas da casa. O Lau também dá a parte do cartão dele, porque nós temos um cartão único com um cartão adicional para ele, por exemplo. Então, parte cartão adicional Lau. Ele me dá esse dinheiro todo dia 16. E geralmente aí vai depender do fechamento do cartão, vou colocar aqui, deixa eu ver, R$ 2.500 de cartão de crédito. Aí eu tenho renda extra Amazon. Eu tenho renda extra, opa, ficou renda extra Amazon. Eu tenho renda extra da Shopee. Não vai achar que eu sou educador financeiro que a gente não faz renda extra na Shopee, porque nós faz também, tá? Renda extra na Shopee. Renda extra rica da família. Renda extra preço certo. Renda extra curso em empresa. Renda extra e-book. Renda extra
mentoria particular, por fora da Equilibris, que eu fiz. Renda extra, workshop 10, que é a empresa onde o Lau trabalha, já foi prestador de serviço lá também. Renda extra pós-graduação, porque eu já dei aula na pós-graduação também. Então, aqui eu vou colocar todos os meus rendimentos. A Amazon geralmente é todo dia 10, a da Shopee geralmente é todo dia 15, o Rica da Família é todo dia 16 e dia 30, então aqui eu vou colocar duas datas, 16 e 30. E vou colocar os valores somados. Renda extra do preço certo é todo dia 16. Renda extra do curso empresa vai ser no dia 21, que vai cair ainda. Renda extra do e-book é todo dia 29 pela plataforma da... a plataforma verde lá, que não lembro o nome. Renda extra da mentoria particular, isso daqui foi no dia 10. Renda extra do workshop da TEM foi no dia 15 também. Renda extra da pós-graduação é todo dia 20. Então, e aí eu vou colocando os valores. Por exemplo, a renda extra da Amazon foi 250, a renda extra da Shopee foi 75, o Rica da Família foi 3 mil, renda extra do preço certo foi 2.500, opa, ficou 250, 2.500, os e-books foi 145, a mentoria particular foi 750, o workshop para a empresa foi R$ 1.000, a renda extra da pós-graduação é 1.250. Esses daqui foram as minhas entradas, tá? Então, assim, todos os valores que entram, você vai colocar, certo? E aí, óbvio, isso daqui vai dar um valor lá no final e vai aparecer para você, ó. Meu total de entradas do mês, 19.470. Esses aqui foram os meus rendimentos do mês de agosto. Quando coloco os meus rendimentos, coloquei aqui tudo bonitinho que vai entrar na minha conta, aí eu passo para a parte das saídas. E reparem que a parte das saídas, ela está dividida em 3 colunas diferentes. Essas colunas têm o que eu chamo aqui de sistema semáforo. Todo mundo sabe aqui como funciona o semáforo, né? Verde pode atravessar, amarelo atenção, vermelho cuidado, não pode. Então, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai alimentar a informação ali no vermelho. Nunca fale para o seu subconsciente não pode, não faça, você não vai, você não deve, porque é mais do que você vai fazer, tá? Então, assim, essa ideia de, não pode fazer, não pode comprar, não deve sair, não deve... Gente, isso é uma perda de tempo. Se organize para você conseguir fazer tudo o que você quer, tá? Mas o salário está muito baixo, vai fazer renda extra. Não tem para onde correr, certo? Então, esse negócio de, tira, corta, não faz, esquece. Começa a fazer mais dinheiro, tá? É óbvio que se você percebe que você está extrapolando, gastando muito mais do que deveria, você vai começar a restringir algumas coisas, principalmente se você percebe que não faz sentido. Então, nada de se tornar rainha do camarote, pagar tudo para todo mundo, fazer as coisas para as outras pessoas, até porque a gente trabalha num mundo de reciprocidade. Eu vou dar aquilo que eu recebo. Então, assim, eu não vou ficar custeando ali o lazer das outras pessoas. Isso não é ser egoísta. Lembre-se que a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Filho vai viver a vida, marido hoje a gente tem, amanhã pode dar um pé na nossa bunda e a gente tem que trabalhar com a realidade. Então vamos trabalhar com o entendimento que você é a pessoa mais importante da sua vida. Não significa que você vai largar filho de mão, você vai largar marido, não é isso. A ideia não é essa. Mas entenda, você tem que ser a sua prioridade, certo? Porque senão você não vai ter dinheiro. Basicamente é isso. Se você começa a ajudar todo mundo, não se ajuda, o dinheiro começa a entender, assim, então você, Maria, gosta de ajudar as pessoas? Então eu não vou te dar dinheiro. Eu vou dar dinheiro para a pessoa que você ajuda. Porque aí você não precisa ter esse trabalho. Então a vida, ela se encaminha de fazer isso por você. Tá? Então a gente quer que esse dinheiro passe pela nossa mão e a gente decida o que fazer com ele. Esse é um caminho natural, certo? Então, esse sistema semáforo é para a gente entender o verde, essencial para viver, sem aquilo você não consegue viver, importante, porém não essencial. São aquelas coisas que são importantes para você, mas que se você precisar cortar ou reduzir, vai estar nesta coluna. E vermelho são as coisas que aconteceram, como acordos, despesas maiores, dívidas, atrasos, juros,
cartão de crédito, e o cartão de crédito ele vai passar por uma transição aqui. Num primeiro momento ele vai estar no vermelho, depois ele pode mudar para o amarelo ou até mesmo para o verde. Por exemplo, o meu cartão de crédito não está mais no vermelho, ele está no verdinho ali. Por quê? Hoje ele é essencial para mim viver, porque todas as minhas contas passam pelo cartão de crédito. Então eu não compro nada por fora. Então contas, né? Por exemplo, eu vou comprar sei lá, eu vou comprar uma salada no mercado. Vai passar pelo cartão. Mas eu tenho dinheiro na conta, por que eu vou comprar no cartão? Porque a gente vai trabalhar programa de pontuação. Teve gente que já ouviu falar disso, já viu isso em alguma outra aula. A gente vai trabalhar programa de pontuação. Você precisa aprender a fazer dinheiro com o seu cartão de crédito. Ponto. Certo? Então, tudo meu passa pelo cartão de crédito. Só vou fazer uma ressalva. Tudo meu passa pelo cartão de crédito, desde que não tenha juros. Tá? Tem juros, eu vou pagar no dinheiro, dependendo ali do que eu estou comprando. Certo? Então, por exemplo, minha conta de água. Os cartões de crédito deixam você pagar contas do dia a dia na função crédito, só que ele vai te cobrar um valor de juros ali para fazer essa cobrança. Então, para mim, não faz sentido. Eu prefiro pagar o valor financeiro, né, normalmente, ir lá e pagar o boleto, do que colocar no cartão de crédito. As demais coisas, minha filha, tudo cartão de crédito, certo? Vocês vão aprender a lidar com cartão de crédito, aumentar limite e várias coisas sem depender do banco. Então vamos lá, vamos começar a alimentar a parte do essencial para viver. Então, o que é essencial para a casa do Bruno? Primeiro, aluguel, porque ainda nós não temos casa própria, teremos em breve. Aluguel. Nossa, educador financeiro vai ter casa própria? Minha filha teve educador financeiro lá de 2015 que falava assim: não compre casa própria, alugue. Hoje tem mansão. Pergunta para ele se ele quer viver de aluguel. Não compra essa história, não, tá? Você quer casa própria, compre sua casa própria. Aluguel, neste caso, porque nós ainda moramos de aluguel, para nós ainda é vantajoso pelo custo de vida que nós temos, pela localidade onde nós estamos e porque nós queremos construir isso com calma. Então, a gente quer comprar o terreno num bom lugar, que tenha muito verde, tenha muita natureza, isso demora tempo, tá? Então, assim, a gente vai juntando grana para outras coisas. Eu tenho um aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho telefone. Mentira, não tenho telefone. Eu tenho internet. Porque o nosso telefone é o WhatsApp, a gente não precisa de. Mas eu tenho a minha Claro. É verdade. Eu tenho a Claro, que é o programa de celular, né? A parte do celular. Eu tenho Netflix. Eu tenho Disney Plus. Mas peraí, será que isso é realmente importante? Não. A Netflix e a Disney Plus, elas não são tão importantes assim. E elas também não estão no dinheiro. E elas estão no cartão de crédito. Então, vou deixar para colocar no cartão de crédito. Então, vamos lá. Só o que eu pago aqui no dia a dia. Então, aluguel, água, luz, internet, claro, pets, que são os nossos animais aqui de casa. Nós temos as faxinas da minha mãe. Faxinas mãe, primeira quinzena. Faxina mãe, segunda quinzena. Mãe, roupa. Passar roupa, né? Passar roupa. Mãe. Porque quem passa minha roupa é minha mãe. E a gente paga minha mãe pra tudo, tá? Então, esse negócio aí, se alguém aqui é filha e pede pra mamãe vir fazer alguma coisa e não paga, toma vergonha na sua cara e começa a pagar sua mãe pra fazer suas coisas. Então, aqui, a minha mãe, ela recebe pra fazer essas coisas. Deixa eu ver o que mais nós temos no pessoal. Alimentação, né? Vive de vento. Alimentação, açougue, hortifruti. Uma coisa que hoje para mim é extremamente importante, mas está lá no cartão, que é academia, mas eu não vou colocar aqui, academia. Psicólogo também é no cartão. Então aqui, quando? Ô, senhora, é isso, vamos fazer mais dinheiro. O aluguel, vou colocar 1.100. Opa, aqui é a data. Quando? Dia... É todo dia 20, mas eu pago geralmente todo dia 10. A água é dia 12. A luz é dia 22. A internet é dia 2. A Claro é todo dia 2. Os pets é quinzenal, então geralmente é todo dia 15. Ou 30, na verdade. 15 e 30, que a gente faz reposição. 30. As faxinas da minha mãe depende muito, então eu vou colocar uma média que é, por exemplo, dia 5 e dia 20.
A minha mãe geralmente ela vem passar roupa no final do mês, dia 30. A alimentação eu vou colocar aqui dia 7, dia 15, dia 21 e dia 30. Por quê? A gente faz compra aqui em casa semanal, açougue é a mesma coisa. Então eu vou até copiar essa data aqui porque é a mesma coisa. Hortifruti também é a mesma coisa. Quando a gente faz um, a gente já faz o outro. Aí vamos para os valores. Aqui é 1.100. Aqui geralmente 75. Aqui a luz, ela é mais cara, 150. A internet é 160. A Claro é 35. Os pets geralmente é uns R$ 400 no mês. As faxinas da minha mãe, 160 em uma, 160 em outra. E passar roupa também é 160. A alimentação, eu vou colocar mais ou menos 1.500, porque essa é a nossa média. O açougue, a gente tem uns R$ 400. A gente tem aqui o hortifruti, que também é mais ou menos uns R$ 400, 100 por semana. E aí eu coloquei tudo aquilo que é importante e essencial, tá? Aqui também vai ter a parte dos investimentos. Os investimentos são essenciais para a gente também, só que não fica nessa parte, ela vai ficar lá no finalzinho na parte dos investimentos. Então, eu não vou colocar aqui, apesar de ser essencial, vou colocar lá no final. Aí vem a parte do que é importante, porém não essencial, tá? A parte do importante, porém não essencial, eu vou colocar assim: Disney Plus, Disney Plus. A gente tem Amazon, que é o Kingdom. A gente tem Netflix, academia, nutricionista, nutricionista, psicóloga, psicóloga, que mais que eu tenho? Curso de inglês. O que nós temos? Lazer. Nós temos também, deixa eu ver o que mais que a gente tem. Acho que é basicamente isso. Disney Plus, Amazon, Netflix, academia, nutricionista, psicólogo, curso de inglês e lazer. Quando? Isso daqui, todas essas contas passam por dentro do meu cartão, elas estão no meu cartão de crédito. Então, se você tem contas que passam no seu cartão de crédito, o que, que você vai fazer? Você pode colocar o seguinte: o meu Disney Plus, ele é R$ 49,90. Esse valor é fictício, tá? Eu não sei exatamente qual que é o valor aqui de cabeça. A Amazon é R$19,90 para cada um, porque cada um tem um Kindle. Então a gente coloca R$38,80. A Netflix, eu acho que é 55 ou é 45. Vou colocar um número fictício aqui também, porque passa pelo cartão, não lembro de academia, de cabeça. A academia é 90, 180, porque são duas. 180. 180. O nutricionista, ele é uma vez ao mês e ele custa 150. A psicóloga é 2 vezes no mês também e é R$ 300, porque é 150 cada sessão. O curso de inglês é 297. O lazer é mais ou menos uns R$ 600, e isso aqui contando tudo. Saída, volta, Uber, tudo, tá? É o ticket ou o teto de gastos que nós podemos gastar com isso. A gente vai aprender também sobre teto de gastos, quanto você pode gastar também, certo? Repare que eu estou colocando o valor, eu vou colocar aqui a data do vencimento do meu cartão, e eu estou colocando aqui porque é cartão de crédito, tá? Certo? Mas eu não vou colocar o quanto. Por que eu não vou colocar o quanto? Porque isso aqui tudo está dentro do cartão. O nosso cartão é do Banco Inter. Então, o que eu vou fazer para identificar que isso daqui está dentro do cartão do Banco Inter? Eu vou pintar isso aqui tudo de laranja, que é a corzinha lá do Inter. Então, quando eu pinto a minha planilha aqui de laranjinha, eu sei que está no cartão de crédito do Inter. E hoje o meu cartão de crédito, Inter, ele vence todo dia 18. E aí eu vou colocar
qual que é o valor da minha fatura, levando em consideração todos esses gastos aqui e outras coisas que passam por dentro do meu cartão. Então, eu vou colocar a somatória desses valores aqui no saldo do cartão de crédito, tá? Então, aqui, por exemplo, vai dar mais ou menos o meu cartão a média de R$ 6.000, tá? Isso somando tudo. E aí, eu vou pintar aqui de laranja também, para identificar que é o Banco Inter, certo? Então, ficou aqui de laranjinha. Coloquei aqui o meu importante, porém não essencial. Aí vem a hora que ninguém percebe. Vet, que é veterinário, Theo, que é um dos meus gatos. Quem conhece a história do Theo vai lembrar que o Theo já passou por umas boas. Além disso, a gente tem saída não programada. A gente tem parcela do acordo com. Deixa eu ver, deixa eu pensar alguém que a gente pode ter feito acordo. É que a gente não tem acordo, então eu não sei. Ah, faz de conta que eu tenho um acordo com Casas Bahia. Casas Bahia. Aí você pode colocar parcela 1 de 12. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Respondendo a pergunta da Amanda, se eu coloquei porque eu queria ou se é mais vantajoso. Hoje, como eu tenho mais controle financeiro sobre as minhas contas, entradas e saídas, eu coloquei tudo no cartão de crédito primeiro, porque é mais fácil de você centralizar tudo em um mesmo cartão. No passado não era assim. Eu tinha 5 cartões diferentes, eu tinha Nubank, Inter, Bradesco, Banco do Brasil e tinha Mercado Pago. Eu fui eliminando esses cartões e aumentando o meu limite no Banco Inter. E aí, todas as contas que estavam nesses outros cartões, eu fui migrando. Então, por exemplo, meu Netflix, Disney Plus, entre outras continhas que falam no Nubank, eu fui transferindo. Então, conforme eu ia transferindo essas contas para o Banco Inter, porque eu ia aumentando o meu limite, eu fui cancelando os outros cartões. Então, eu fui trazendo tudo para o mesmo cartão, porque eu fui aumentando este limite. Então, fui investindo no Banco Inter, fui aumentando o meu limite e fui migrando isso tudo para dentro do cartão. Segundo, comecei a concentrar todas as contas no cartão de crédito, gastos pequenininhos do dia a dia. Então, a padaria que você foi lá e comprou o pão, gastou R$ 10. Você passou ali no Hortifruti, comprou uma verdura e gastou mais R$ 5. Você passou no açougue, comprou a carne da semana e gastou R$ 100. Comprou uma água no Farol por 2. Todos esses gastos pequenininhos eu fui jogando para dentro do cartão de crédito, primeiro, como eu disse, para controlar isso. Segundo, para gerar pontuação. E esta pontuação eu transformar em dinheiro. Então, tudo que eu não tinha nenhum desconto pagando à vista, ou que eu não ia ter nenhuma vantagem, eu joguei no cartão de crédito. Tá? Então, meu cartão de crédito passa muita coisa importante e essencial. Tá? Passa muita coisa que é importante, porém não é essencial, mas eu concentro tudo no cartão de crédito. Tá? Basicamente foi isso, fica mais fácil de você controlar. Ah, mas eu não tenho um limite alto para ter somente um cartão. Vocês vão aprender aqui a aumentar o limite com o Banco Inter. Foi por isso que eu pedi para todo mundo abrir conta no Banco Inter. Tem outros bancos que deixa você também fazer esse aumento de limite com a aplicação financeira. Só que o Banco Inter ele deixa você aumentar com a aplicação e tem o programa de pontuação sem custo. Então eu quero que você faça o máximo de dinheiro possível com o seu cartão de crédito. Então daqui para frente, vá colocando todas as despesas que você puder no cartão de crédito. Se não tiver juros no à vista, aliás, se não tiver juros no parcelado, parcele, tá? Ah, mas se eu tenho à vista, para que eu vou pagar parcelado? Se você não tem reserva financeira, tem o dinheiro para comprar alguma coisa, você paga à vista e não tem dinheiro na sua reserva, se você tiver um problema financeiro, você pode ter que se enfiar no cartão de crédito. Então, se não tem juros, parcele. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Então, aqui eu tenho um acordo, deixa eu ver o que mais. Eu vou colocar aqui, por exemplo, rapaz que limpou a calçada. Olha que aleatoriedade, né? O rapaz limpou a calçada. Às vezes pode passar alguém na porta da sua casa querendo limpar e você dá um dinheiro para a pessoa. Aqui já aconteceu isso. Doação.
Uma pessoa pediu dinheiro e você deu para ela. Dinheiro emprestado. Se você puder dar, não empreste, dê, tá? Para você evitar problemas futuros. Então, assim, coloca as outras coisas. Deixa eu ver aqui mais. Tênis. Parcelado. 2 de 3. O que é esse 2 de 3, Bruno? É a parcela 2 de 3. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Roupa. Parcelada. 4 de 5. Mesa. Mesa de cabeceira. Cabeceira. Ceira. Vou colocar 2 de 2. Que mais? Conserto, máquina de lavar. Ficou um pouquinho caro, então nós fizemos em 3 vezes. A gente pagou a primeira de 3. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Lâmpadas externas. Tivemos, sei lá, um curto-circuito e estourou as lâmpadas. Custo extra. Esse daqui eu tava. O veterinário do Theo foi dia 20. A saída não programada foi no dia 7. A parcela do acordo é todo dia 12. O rapaz que limpou a calçada foi num dia 10. A doação, eu não lembro. Coloca um dia próximo. Coloca dia 12. Pode falar, Carlota. Essa despesa do cartão que você colocou, que você pintou de amarelo, que você não colocou o valor, que você colocou o valor no verde lá, Uhum. cartão Inter, sempre deixa assim, tipo, deixa em branco e joga o valor para lá? Exatamente. Você sempre vai deixar. Vai lançar a despesa para você saber, e todas as vezes que você deixar o espaço em branco, é porque está dentro do seu cartão de crédito. Tá bom. Tá bom? Certo? Se Obrigada. vocês têm mais de um cartão de crédito, vocês podem pintar com a cor do cartão. Então, por exemplo, eu tenho Bradesco, pinta de vermelho. Eu tenho Santander, pinta de vermelho também. Eu tenho Itaú, pinta de azul ou de amarelo. Eu tenho Inter, pinta de amarelo. E assim sucessivamente. Tá bom? Tá bom, Certo? obrigada. Para vocês poderem identificar. Tá? Dinheiro emprestado. Foi lá no dia 10. O tênis parcelado, eu vou colocar no dia 17. Isso aqui também vou colocar no dia 17. Esse parcelamento também dia 17. Esse aqui também parcelado no dia 17. Por quê? Isso aqui também foi comprado tudo no Banco Inter. Então, este daqui, ó, eu vou pintar de amarelo. Essas lâmpadas externas também foi no cartão. Então, eu vou colocar amarelo. E dia 17, porque é a data do pagamento da fatura. O veterinário do Theo, Theo gosta de fazer isso. Isso aqui não é mentira, tá? Isso aqui é verdade. 1.200 do... Quem tem pet sabe, criança e pet é caro, né? Por isso que eles têm que trazer alegria pra gente, que é um baita de um investimento. Saída não programada. Isso aqui foi no cartão. Não, isso daqui foi no dinheiro, eu não tava com cartão no dia, então eu paguei no dinheiro. Poxa vida. Então, esse daqui foi no dinheiro mesmo. Parcela do acordo, R$ 75. Rapaz que limpou aqui a calçada, a gente deu R$ 20 para ele. Doação, a gente deu R$ 100. Dinheiro emprestado foi R$ 500. Os demais eu não vou colocar o valor, porque está lá dentro do meu cartão também. Então, a somatória desses valores que passaram pelo cartão do Banco Inter estão aqui dentro nesse total de fatura. Só que todas as vezes que você tiver um valor a mais aqui dentro, tá bom? Você teve mais um gasto no seu cartão, você tem que lembrar de vir aqui atualizar a sua fatura. Então aqui, ó, era R$ 6.000, enquanto eu coloquei só isso daqui. Quando eu coloco esses outros gastos que eu tive a mais no cartão de crédito, eu vou ter que colocar essa atualização aqui. Então a minha fatura já foi para 7.500. Nesse negócio de aumentando de pouquinho em pouquinho, já tivemos um aumento. Vou explicar já para vocês o que é isso daqui, ó, ao lado de cada coluna que eu acabei de pintar de azul, tá? Vou explicar já para vocês o que é isso, certo? Ó, do lado de cada um tem um, tá? Isso aqui é para vocês se basearem. Coloquei as minhas saídas, aí eu vou para os investimentos. Então, por exemplo, eu guardei reserva financeira
mensal em CDB, de liquidez diária do Banco Inter. Bruno, eu preciso colocar essa informação tão detalhada assim, ou opcional, mas quanto mais você tiver detalhes, melhor para você lembrar o que você fez. Reserva para liberdade financeira em ações e fundos imobiliários. Reserva pai e mãe. Sim, eu faço reserva para os meus pais. Deixa eu ver o que mais. Reserva de férias. Aqui você vai colocar os seus investimentos e por que você fez eles, tá? Não vamos especificar ainda quais são os investimentos, que vocês vão aprender essa parte ainda, certo? Reserva de férias, reserva da reforma da instalação elétrica. Reserva do carro. Reserva do terreno. Nossa, quanta reserva, hein, Bruno? Todos os meses você tem que pagar um boleto, um valor para o seu futuro. Então a gente também faz isso. Quando? Eu vou colocar aqui datas fictícias, tá? Porque essas datas, elas acontecem conforme... Isso vai acontecendo de acordo com o dinheiro vai entrando na minha mão. Então eu vou colocar aqui dia 15, dia 15, dia 5, dia 5. Vou colocar dia 15... Não, dia 15 não, porque aí, né? Não entra dinheiro no dia 15 desse jeito também. Dia 21, dia 21 e dia 21. Quanto? Reserva financeira mensal, geralmente da sua reserva financeira, a gente vai aprender a calcular reserva financeira hoje, tem que ser pelo menos 10% ali do que entra na sua conta. Então vamos lá. Quanto entrou nesta conta? Entrou 19.470. Então 10% é 1.947. Então 1.947 tem que ser destinado para isso. 1.947. Tá? Reserva para liberdade financeira, R$ 500. Reserva do pai e da mãe, R$ 500. Reserva de férias, R$ 300. Reserva da reforma da instalação elétrica, vou colocar 250. Reserva do carro é R$ 300. E reserva do terreno é 450. Muito bem, coloquei. Quantidade eu vou deixar em aberto, porque a quantidade é a quantidade de aplicações que você comprou. Como eu ainda não fiz aplicações financeiras, né, em quantidade, não comprei 10 ações, 15 ações, eu vou deixar em aberto. Proventos recebidos também. Pode falar, Carlota. Eu não entendi. Os 10% você sempre deixa como para investir em qualquer coisa, é isso? Não. Esses 10% aqui é para o CDB de liquidez diária, que vocês vão aprender na parte dos investimentos, que é para reserva financeira. Então, tem uma aplicação específica onde você vai guardar o seu dinheiro para a reserva financeira mensal. A reserva financeira ela serve para ajudar em alguma questão do seu dia a dia, algum problema, alguma oportunidade. E eu tiro sempre 10% do que eu faturei dentro do meu mês. Certo. E aí o restante é independente dessas suas. Isso. Tá. Isso. Aí aqui eu vou colocar valores de acordo com o que eu posso investir também. É claro que, quando a gente fala de teto de gastos para vocês, vocês precisam colocar uma média do que vocês vão investir por mês. Então, por exemplo, eu não posso investir menos de R$ 1.000 para minha reserva financeira. Então, isso vai me obrigar a fazer mais dinheiro para que eu consiga sempre manter esta meta, certo? Aqui eu não estou especificando as aplicações ainda, porque vocês vão aprender qual é o tipo de aplicação para cada tipo de meta que você tem. Porque aqui eu tenho meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, não estou especificando ainda os investimentos. Só o CDB de liquidez diária que eu coloquei aqui, porque vocês já vão começar a aprender a fazer isso, tá? Então, tem uma aplicação específica que vocês vão utilizar para esta finalidade. Eu não tenho todos esses investimentos, eu não tenho aí todas essas reservas. Por exemplo, quem vai fazer reserva de viagem, de compra. Então, assim, não precisa colocar, tá? Lembrando que isso aqui é fictício. Algumas coisas são verdadeiras, outras não são, tá? Então, você vai colocar ali de acordo com a sua realidade, certo? Então, esse daqui é o valor investido. Pronto, alimentei a minha planilha inteirinha. Tá toda alimentada aqui com todas as informações necessárias. E aí,
a gente tem os tetos, que é a metodologia 50-30-20. O que seria a metodologia 50-30-20? O ideal em todo orçamento é que você tenha 50% para o essencial para viver, 30% para o importante, porém não essencial, e 20% para suas metas de vida, contando com a sua reserva. Este vermelhinho não era para existir, tá? Então seria 50% do que entra para sua conta para o essencial para viver, 30% para o importante, porém não essencial, e 20% para os seus investimentos, para os seus sonhos, para a sua reserva, para as outras coisas. É fácil fazer isso no dia a dia? É óbvio que não, porque se fosse, nós não estaríamos aqui hoje estudando num sábado gelado, né? Todo mundo estaria aí numa Ibiza, se jogando numa Paris, é outra história. Como este não é o caso ainda, nós precisamos entender que isso aqui, esse vermelho, ele vai fazer parte da nossa vida para o resto dela. Problemas que a gente nunca teve começam a aparecer, oportunidades que a gente nunca pensou começam a surgir. E aqui o vermelho, a gente precisa entender o seguinte, apesar de ser vermelho, ser gritante, chamar a atenção, porque o foco é este, a gente tem que pensar que nem tudo que acontece no vermelho é ruim. Por exemplo, pode surgir uma oportunidade de viagem para você fazer um curso que você queria muito em outro país, ou outro estado. Você vai ter que comprar um cartão de crédito, suas contas vão ficar bagunçadas por um período de tempo, mas é uma oportunidade para o seu trabalho. O que nós não podemos é tratar exceção como regra. Então entendam isso. Quando você coloca um teto de gastos no seu orçamento, você vai precisar aprender a lidar com isso, tá? E aí a gente pega a segunda parte, que é a parte exatamente de teto de gastos. E aí eu vou compartilhar um outro material aqui com vocês para poder explicar um pouquinho melhor o que é esse teto de gastos, tá? Então eu vou compartilhar uma outra tela aqui, que é o nosso tetinho de gastos. Então, para que cadastro serve, por favor? Para que tá. Espera aí que eu já explico novamente, tá? Vou explicar aqui com a divisão do teto de gastos. Então, assim, o teto de gastos ele é um limite pré-estabelecido pela família para basear os gastos com um determinado grupo de despesas da família. Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Como usá-lo? Determine quanto a família poderá gastar com cada grupo de despesas, como no exemplo abaixo. Então, digamos que uma família tem um total de entradas de R$ 4.000. Então, o que seria essa divisão 50, 30, 20? Seria 50% para o essencial para viver, nesse caso seria R$ 2.000 para pagar água, luz, alimentação, habitação e saúde. Não essencial, 30%, R$ 1.200 para pagar internet, academia, lazer, TV por assinatura, cursos, tá? Os outros 20% seriam 10% para sua reserva financeira para imprevistos de saúde, perda de trabalho, manutenção inesperada e outros. E os últimos 10% para metas da família. Então, viajar, comprar uma casa nova, quitar dívidas, tá? Percebam que não tem o vermelho. Então, é por isso que a gente tem essa regrinha do 50, 30, 20. Esse 20 eu só desmembrei em duas partes, 10% da reserva financeira, 10% para metas. E aí aqui cabe um ponto de atenção. Quando você está começando a colocar um teto de gastos no seu dia a dia, não vai ser em um mês que você vai conseguir viver dentro dele, tá? Eu demorei 2 anos para conseguir entrar no meu teto de gastos, certo? E não foi economizando dinheiro, foi fazendo mais. Sabe por quê? Existe o seu esforço, como eu falei na reunião de ontem, né? Existe a inflação pessoal, existe a inflação do governo. Inflação do governo é quanto ele aumenta lá no salário mínimo, se baseando, sabe-se lá Deus em quê, né? Não é sabendo lá no que, né? A gente sabe no que ele se baseia no que foi o último ano. Só que a gente paga de acordo com o que foi o último ano, não o que vai ser o futuro. Então, a sua inflação pessoal é os seus aumentos pessoais. Então, eu comecei a entender dentro do meu financeiro que nunca ia ficar dentro do teto de gasto se eu continuasse ganhando a mesma coisa. E aí eu entendi que eu não ganho dinheiro, eu faço dinheiro. Então eu preciso fazer mais dinheiro porque eu não quero abrir mão das coisas. Então vamos entender isso dentro da área de educação financeira. Essa história de saia cortando tudo não funciona. Quem aqui já fez dieta, acredito que todas vocês devem ter feito uma dieta na vida de vocês, sabe que restrição é um martírio. Não funciona.
Depois você volta e você tem até o que a gente chama de efeito rebote. Nas finanças tem a mesma coisa. Faz a dieta. Vive à base de folha de alface, queijo e água. Emagrece. No próximo mês, engorda o dobro, porque não aguentou segurar o rojão. Finanças é a mesma coisa. Vai lá e corta tudo. Não tem Netflix, não tem saída, não compra uma roupa, não compra um pano de prato para casa, não faz nada. Ah, o saldo da conta tá lindo. Mas essa pessoa tá depressiva. Você olha na cara dela, parece que ela foi sugada por alguma coisa, que ela não tem felicidade em viver. Então, gente, o quanto compensa ser dessa forma? Não funciona. Essa outra estratégia que você vê aí de outros educadores financeiros falando assim, o que fazer com um salário de R$ 1.500? Você vai gastar R$ 200 com o mercado, R$ 300 com moradia, vai gastar R$ 50 de água, 50 de energia, o resto você vai guardar. Gente, sério, isso não funciona para ninguém. Tá? Quem inventou essa história é extremista, não funciona dessa forma. Você vai precisar fazer mais dinheiro. Eu sempre fui adepto do fazer mais dinheiro. Então chegou um determinado momento que eu percebi que, peraí, eu não consigo viver com um essencial para viver de 50%, R$ 2.000, porque minhas contas sempre vão dar 2.200. Esse não essencial aqui, eu não quero abrir mão de academia, eu não quero abrir mão de sair, eu não quero abrir mão da minha Netflix. Então, assim, eu não vou abrir mão dos meus doramas por causa de teto de gasto. Então, tem que ser pelo menos R$ 1.300. Reserva de emergência tem que ser R$ 400, mas hoje eu não estou conseguindo juntar R$ 400 na reserva, porque eu quero ter reserva financeira, mas eu não quero abrir mão da Netflix. Então, o que a gente precisa fazer? Mais dinheiro. No resumo, é isso. Você vai precisar fazer mais dinheiro, tá? Metas de vida. A gente quer muita coisa ao mesmo tempo. Ou a gente, às vezes, não quer nada e quando começa a cavocar, descobre que quer um monte de coisas. Então, vamos fazer mais dinheiro. Isso daqui é o teto de gastos, tá? E esse teto de gastos, ele vai aparecer na planilha de vocês aqui, ó. Você colocou as suas entradas financeiras, essa planilha automaticamente ela vai jogando uns valorzinhos aqui do lado, ó, tá vendo? Esse em uso é qual é o percentual do dinheiro que você utilizou. O pode usar é quanto de dinheiro você ainda tem disponível para poder usar. E aqui é o valor que você já utilizou. Então, olha só, eu podia, por esse teto de gastos, pela entrada que eu tive, para você saber quanto que é o cálculo aqui, ó, é só clicar em cima. Aqui está 30%. Então, aqui, na verdade, deveria ser 50, pela regrinha 30, 20, 50, 30, 20. Então, era para ser 50%. Ou seja, 9.735. Só que aqui, ó, só nesta parte, eu já gastei R$ 12.200. Só que por que eu gastei R$ 12.200? Porque o meu cartão de crédito está aqui. E aqui no meu importante, porém não essencial, é tudo no cartão de crédito. Então eu tenho um saldo de 5.841 em aberto, porque eu não usei nada, ó. Tá vendo? Em uso zero, eu posso usar 100% desse valor, que é 5.841. Então o que eu vou fazer? Qual que é o percentual que está aqui? 30%. Eu vou zerar esse valor, vou colocar vezes zero. Ele vai dar esse erro aqui, ó, porque automaticamente eu não estou colocando nada, então você pode colocar 1, tá? Para não ficar o erro. 1. Tá vendo? Ele vai falar 194,70 lá que eu posso utilizar. Só que aqui fica faltando dinheiro. Então eu vou colocar os outros 30, né, que eu não usei. Então eu vou colocar 79. Pronto. Casou. E ainda tem o saldo. Porque o meu cartão de crédito está aqui dentro. Pode falar, Carlota. Você podia ter explicado isso daí um pouquinho mais devagar. O que você não entendeu? Fala que eu explico de novo. Bom, vamos lá. Eu não entendi os quadradinhos azuisinhos aí do lado. Em uso, pode usar e pode usar. Você tem aquela porcentagem, mas não repete, por favor. Beleza. Vamos lá. Em uso é o percentual que você já utilizou dentro do seu orçamento. Deixa eu até voltar aqui para eu fazer de novo para vocês verem. Então, olha só. Em uso é o percentual que vocês já utilizaram dentro do orçamento de vocês, tá? Esse aqui é o que você já usou. Eu usei 25% a mais do que eu podia, porque o máximo é 100% aqui no percentual. Eu usei 25% a mais.
Olha quanto que eu posso usar em percentual ainda. Menos 25,32. Ou seja, eu não posso usar nada, né? Isso aqui já está negativo. Qual que é o valor que eu estou negativo? 2.465. Então, esse 25,32 é este valor financeiro. Então, ele mostra o percentual que você pode usar, que você já utilizou, na verdade, o quanto você ainda pode usar e quanto que é isso em valor financeiro. Então, eu já Entendi. estourei meu teto de gastos. Olha só que beleza, vejam vocês. Pessoa Entendi. Tá totalmente endividada. Só que olha só, aqui na partezinha laranja, né? Todas essas continhas estão dentro do meu cartão de crédito. Eu tinha um saldo que eu poderia usar aqui, que era de 30%. Ó, eu podia usar 30%, que era 5.841. Só que como eu não coloco nada aqui, porque tudo meu está dentro do cartão, eu estou negativo no essencial para viver, porque eu joguei o meu cartão de crédito aqui dentro. certo. Aí que tem um exercício que vocês podem fazer. Vocês podem deixar o cartão de crédito de vocês aqui no verdinho, no meu caso ele é essencial para viver, porque passa tudo por dentro dele, mas você pode deixar aqui no laranja também, trazer o valor do cartão para cá. Tá? Então você pode decidir onde você vai colocar o seu cartão pelo grau de uso e necessidade. Para mim ele é essencial para viver, então eu deixo ele aqui. Aí automaticamente, como o restante do meu importante, porém não essencial, nada é pago no dinheiro, eu vou pegar esse 30% daqui, vou deixar só 1% aqui em cima, para ele não ficar zerado e não dar erro. E vou pegar os outros 29, que eu não vou usar aqui, e vou jogar dentro do meu essencial para viver. Então aqui não vai ser mais 50, vai ser 79, que é 50 mais 29. 79. Entendi. Certo? Ok? Certo. Perfeito. Mais alguém Obrigada. ficou com dúvida É a nessa prova dos parte? 9. Muito bem. Agora a gente tem aqui, ó, 79%. Então, assim, deixem um orçamento de vocês simples, no sentido de coloca aqui a informação direitinho separadamente, tá? Ok? Deixa eu ver, porque teve mais alguém que mandou alguma coisa aqui no chat, eu perdi. Acho que foi a Amanda, né? Mesmo ainda não estando estruturada e devendo desse mundo, você indica já começar a fazer essa regra do 50, 30, 20? Mesmo com um pouco tem? Recomendo. Sabe por que que eu recomendo? Para você começar a analisar o que era o correto. Tá? O que seria o correto? Qual é a minha realidade hoje e como que deveria ser? Então, a Érica caiu aqui, mas daqui a pouco provavelmente ela volta. A Érica fez isso comigo também um tempo atrás. Quanto que era o valor que ela tinha, né? Qual que era o valor que ela estava tendo das contas? Então é óbvio, né? Que quando você está começando, provavelmente, tudo para você vai ser essencial para viver. Então isso daqui vai ser absurdamente alto. Muita coisa para você vai ser no cartão de crédito, muita coisa vai ser no vermelho. Então é natural no começo você tá com isso daqui, ó, tudo desregrado. Então, por exemplo, a gente tem que ir jogando estratégia. Então, olha só, eu tenho um vermelho aqui, certo? No vermelho eu tenho um percentual também, ó. Eu coloquei 20%, tá? Então era 50, 30, 20. Os outros 20% estavam indo aqui para pagar esse não importante, não essencial. Por quê? Enquanto você não pagou suas dívidas, seus acordos, está tudo em aberto, não adianta você querer guardar dinheiro. Então, este valor aqui, tecnicamente, não existe para quem está endividado, porque você está gastando tudo aqui, ó. Então, esse tem que ser o nosso ponto de partida. Primeiro, organizar essa parte, para que depois a gente venha para cá. Mas eu sempre recomendo que, mesmo que aos pouquinhos, você comece a guardar mesmo que pouco dinheiro. Ah, eu estou totalmente endividado, isso daqui está todo fora de ordem, não consigo guardar dinheiro pela quantidade que está aparecendo lá na planilha, está tudo desregulado. Você consegue pegar R$ 10 e guardar? Começa a criar o hábito de pegar R$ 10 e guardar. Depois 20, depois 30, para a gente poder resolver isso daqui, mas você sentir que você não está só pagando conta. Você também está conseguindo guardar um pouquinho de dinheiro. Mas uma coisa que eu sempre gosto de bater no ponto é que não adianta você querer guardar dinheiro estando endividada, porque rentabilidade de aplicação nunca vai ser maior do que os juros de uma dívida. Pague suas contas primeiro. Tá? Mesmo que você ainda não esteja estruturada nessa regrinha 50, 30, 20, você vai colocar as informações do jeito que está e com o tempo você vai enxergar qual que é o teto de gastos, certo? Para quem é empreendedora, você vai lançar aqui também as contas da sua empresa. E aí o que eu recomendo para você? Você vai fazer o seguinte, toda empresa também tem essencial
Importante, porém não essencial, não importante, não essencial e investimentos para serem feitos. O que você pode fazer? Você vai pegar aqui a coluna do essencial, vai pular um espaço, vai pintar essa linha aqui, ó, de uma outra cor, por exemplo, branco. E aqui para baixo você vai colocar as coisas da empresa. Então você pode vir aqui, ó, e colocar contas da empresa. Vai vir no importante, porém não essencial, vai fazer a mesma coisa. Pinta a linha toda de branco, começa a colocar as coisas da empresa. Aqui também. Pinta de branco, coisas da empresa. Aqui investimentos para a empresa também, coloca. Então pula um espaço, começa a colocar coisas da sua empresa. Por hora, até você receber seu movimento de caixa quando chegar na parte de empreendedorismo. Tá? Então, por hora, você pode colocar tudo aqui. Não vai perder fórmula, porque eu só estou pintando a linha de branco, não estou tirando as fórmulas, certo? Aqui, o dinheiro também. Você vai colocar as suas entradas. Então, por exemplo, não é porque eu coloco renda extra aqui, ó, um monte de renda extra, que esse dinheiro vem para o meu bolso. Esse dinheiro vem para o caixa da empresa. Não é para o meu bolso, tá? Por quê? Este valor é para fazer as aplicações financeiras, na maior parte das vezes. Só que, obviamente, que eu não posso só guardar dinheiro. Então, ele entra no meu orçamento como um todo. O orçamento distribui pelos percentuais. E aí eu sei quanto que eu tenho que investir em cada parte. Ele vai mostrando, ó, tá positivo e negativo. Como eu joguei os 30% daqui, do importante, porém não essencial, para o verde, aqui tem 79%. Aqui tem 1% para não dar erro, né? Para ficar a informação. Aqui tem 20%. Tá? Mas eu posso começar a colocar um teto de gastos também. Eu não vou colocar 3 mil reais. Eu vou colocar, por exemplo, 10. Olha só, ficou negativo, tá vendo? Aqui ficou negativo. Certo? Por que ficou negativo aqui? Porque tem coisas do cartão de crédito. Então, o que eu vou fazer? Bom, aqui só tem 10%, estou ficando negativo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no essencial, onde ainda está ficando 3.181 positivo. Não vou deixar 79. Eu vou pegar 69 e vou tirar 10. Porque esses outros 10, eu vou jogar. Ó, tá vendo que mudou? Eu tenho 9,19% disponível de saldo, que dá 1,234. Vou ter que passar o restante do mês com esse saldo aqui em conta, para pagar esse essencial para viver. Tirei 10% aqui porque estava 79, eu vou jogar ali onde está dando negativo. Então, por hora, vai ter que ser aqui, ó, 10%. Vou colocar mais 5% aqui. Então, vou deixar 15%. E os últimos 5% eu vou jogar aqui nos investimentos. Ó, aqui está 20%. Então, vou jogar aqui 5%. Que é quanto eu posso investir. Então, tecnicamente, eu nem podia investir tudo isso, ó. Eu só podia investir 973,50. Aqui, pelo menos, está positivo. Então, não preciso deixar 15%, tá? Porque está positivo. Posso deixar menos. Eu vou deixar 12%. Tirei 3%. Vou pegar esses 3% e vou jogar aqui. Ao invés de 5, vou deixar 8. O que eu estou fazendo e eu quero que vocês entendam? Que o percentual é de acordo com a realidade de cada um. A regra 50, 30, 20 é para a gente ter algo para se basear, mas você vai colocar os percentuais de acordo com o que o seu financeiro precisa. Então não adianta você colocar 50, 30, 20 para investimento, isso aqui ficar em aberto, que isso aqui é dívida, você vai ter que pagar de qualquer jeito. Tá? É óbvio que a ideia é que você fazendo reserva financeira, quando esse tipo de situação aqui, por exemplo, como no caso, uma saída que não estava programada, por emergência, obviamente, né? Uma emergência, um animal ficou doente, ou você ficou doente, ou teve alguma coisa que quebrou na sua casa, a ideia é que não aconteça aqui no vermelho, é que você tem uma reserva financeira para pagar. Então, o vermelho ele existe porque a gente não tem reserva muitas vezes. Tá? Então, a gente precisa entender isso também. Outras coisas pequenas do dia a dia, você vai jogando no seu cartão de crédito, então, por exemplo. Isso daqui não é importante, essencial, mas foram coisas que aconteceram. Eu joguei dentro do meu cartão de crédito. Se der tudo errado, eu tenho reserva financeira para pagar esse cartão de crédito. Então, é isso que a gente precisa entender. Esses percentuais eles vão ser atualizados de acordo com a sua necessidade. A gente usa 50, 30, 20 para se basear. E como é que fica lá no gráfico? Olha só, quando você coloca a informação, o gráfico vai sendo construído. Então, aqui a gente teve 69,
Aqui a gente teve 1%. Aqui a gente teve... Qual que era o percentual que estava lá, que eu não lembro? Peraí. Deixa eu pegar o percentual aqui. 12, e aqui foi 8. 12 e 8. Então vamos lá. 12 e 8. Isso aqui tem que dar 100%. Deu 90. Ah, tá sobrando 10%, porque tá dando só 90%. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui nos meus investimentos mais 10%. Certo? Porque eu tô com uma reservinha sobrando, um valorzinho aqui. Então não vai ser 10, vai ser 18. Aliás, não vai ser 8, vai ser 18. Então olha só, eu posso investir 3.504. Quanto tá dando aqui? 4.247. Obviamente, alguma coisa que vai ter que ficar de fora, eu vou ter que fazer mais renda extra pela programação. Então, aqui ficou 18. Somando tudo isso, tem que dar 100%. Agora tem 100%. Ainda vou finalizar o meu mês com R$ 978, certo? Então, eu tive 19.470 de entradas. Para o essencial para viver, foram 12.200, contando com cartão de crédito. Não importante, não essencial, não precisei colocar nenhum valor financeiro, né, lá na planilha, porque está tudo no meu cartão de crédito. Não importante, não essencial, eu tive algumas coisas que foram no dinheiro, outras foram no cartão, ficou 2,45. Investimentos eu fiz 4.247, ainda fiquei com saldo positivo de 978, tá? Então, isso daqui forma este gráfico. No exemplo, a pessoa, ela tá hemorrágica, né? Porque quando você vem aqui, ó, olha só quanto essa pessoa gastou só com cartão de crédito. 6.770,46. Isso aqui é uma hemorragia, né? Então, olha só. Ela está tendo mais da metade do dinheiro que ela recebe para aquilo que é não importante, não essencial. E aí é óbvio, agora que você tem um panorama da sua situação atual, né? Está vendo que está gastando bastante com o essencial para viver e o seu cartão de crédito aqui dentro, vem a regrinha do bom senso. O que eu posso cortar, diminuir, fazer melhor? Então, vai depender muito aí de cada pessoa, sua capacidade de fazer dinheiro. O que eu não quero é que vocês fiquem bitoladas para casar o financeiro de vocês dentro desses percentuais. Então, vamos entender que é um processo, e processos levam tempo. Agora, eu tenho um teto de gastos. Eu não posso passar aqui dos 13.434. Vai ter um mês, você vai estar em 20. Você vai gastar muito mais do que você queria. Então, no próximo mês, tenta voltar para o teto. Qual que é a questão? Se você sai do seu teto de gastos, fica muito difícil você voltar depois. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? Por isso que eu falo, se você puder, anote todos os dias, controle todos os dias, certo? E aqui, ó, reparem que eu fui especificando cada coisa, né, que eu comprei, o valor e pintei de laranja por causa do cartão. Aqui também. Neste eu coloquei valores, para vocês verem um exemplo de valor, e aqui eu coloquei a parcela e não coloquei o valor. Vocês podem colocar, por exemplo, parcela e valor. Então, quanto que é cada parcela desse tênis? Ah, a parcela desse tênis é 126. Tá? Quanto que é essa roupa parcelada? Ah, cada parcela deu R$ 89,90. Ah, qual que é a mesa de cabeceira? Ah, o valor foi 135. Conserto da máquina, foi, sei lá, 150. As lâmpadas externas, quanto que foi? Ah, foi uma vez só, mas foi R$ 60. Vocês podem colocar o valor aqui também. Ou vocês podem colocar também como no exemplo. Não colocar aqui, lançar somente o cartão de crédito e o valor atualizado, mas dentro do cartão de crédito fazer igual no exemplo que eu deixei aqui no comecinho da planilha de todo mundo. Tá vendo aqui que a pessoa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartões? Misericórdia. Ela tem 7 cartões diferentes. Imagina você ficar desmembrando cada coisa que você tem no seu cartão e ficar pintando essa planilha. Imagina só o desespero. Não precisa fazer assim também, igual eu acabei de mostrar. É interessante quando você tem 1, 2 cartões, porque você consegue identificar e fica bonitinho ali visualmente falando. Mas quando você está numa fase que você tem muitos cartões, o que eu recomendo que você faça? Primeiro, se você tem muitos cartões, todos eles vão ter que vir para o vermelho, tá? Para isso aqui se tornar um ponto de atenção. Ele está vindo para o vermelho não por causa somente do valor, mas pela atenção para você resolver isso. Não é saudável você ter 5, 6, 7, 8, 10 cartões.
tá? O mais saudável de cartão de crédito hoje mesmo são 2. Um pessoa física, uma pessoa jurídica, ou 2 na pessoa física, mas é porque um te dá uma vantagem e o outro te dá outra. Um porque é um banco tradicional, Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, e um digital, que te traga vantagens, tá? Então, tipo, eu vou ter Itaú e Inter. Eu vou ter Nubank e Bradesco. Ambos são ruins, mas você tem Bradesco, você tem Nubank. Mantenha 2. É mais simples de você ter o controle. É óbvio que isso vai ser um exercício, né? Você ir migrando suas contas para cá. Aí nós temos, por exemplo, o Nubank, eu tenho um valor de fatura de 3.899,11. O que eu fiz? Eu abri um comentário, então você vai clicar com o botão direito do seu mouse em cima do valor, ele vai abrir a opção comentário ou inserir nota, tá? Então você pode abrir um comentário, e quando você abrir o comentário, ele vai deixar você anotar dentro dele. E aqui no Mostrar Mais, você consegue anotar todas as coisas que você comprou no seu cartão de crédito. Então, olha só. 15 de julho, Amazon Marketplace, 8 de 10, 52,90. Olha só, tem a data, o que foi comprado, o número da parcela de quantas e o valor financeiro. Você pode colocar assim também, tá? Olha só, 12 de agosto. Ó, 12 de agosto, Toscana em hotel, R$ 6. 12 de agosto, Larissa Center, 2,50. Alto Posto Beta, 132,83. Tá vendo? Tudo tá especificado aqui dentro. Uber, pagamento, drogaria. O que é isso daqui? Extrato de conta. A pessoa copiou o extrato, jogou aqui dentro. Olha só, 15 de julho, Condor, CPO, Mourão, loja 41. Parcela 5 de 10, 55,90. Então você pode especificar aqui. Ó aqui o outro, ó. Deixa eu pegar mais um. Aqui, ó. Itaú Card, ó. Todas as compras. Aqui também, ó. Tá vendo? Anuidade, diferenciação, parcelamento. Tá vendo? Você pode fazer assim, você pode fazer detalhado. Você vai escolher da alternativa que faz mais sentido para você. Por que eu trago uma planilha toda colorida, com coisas para você pintar? Porque isso é gatilho visual, tá? O sistema semáforo em si é um gatilho visual. Quando você começa a perceber que tem muita coisa no essencial para viver, para você ainda tá ok. O amarelo já é um ponto de atenção. O vermelho, então, nem se fala. Quando você vê que esse vermelho aqui está lotado de coisas, você começa a ter opa, peraí. Deixa eu olhar isso daqui porque tem muita coisa. Quando você começa a ver que essas 3 colunas tá cheio de coisa, mas aqui não tem nada, isso aqui tem que mexer com o seu psicológico. Você tem que querer mudar esta situação, certo? Então, neste primeiro bloco da nossa aula, nós aprendemos sobre o orçamento, como preencher as informações, e aprendemos sobre teto de gastos. No retorno do nosso intervalo, nós vamos falar sobre metas, especificação de objetivos e vamos falar sobre painel de visualização, tá bom? Então nós vamos fazer um intervalinho aí de 20 minutos, é 10h32, a gente volta 10h52, tá bom? Para a segunda parte da nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, quando a gente retornar do intervalo, pode tirar essas dúvidas aqui que a gente volta, tá bom? É isso, vamos fazer aí 20 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente volta, e qualquer dúvida, marca aí, quando a gente voltar, eu tiro aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, intervalinho.